Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre a classe de palavra do verbo. Se a gente observar a nossa sequência, que seguimos das classes de palavras, essa é a última das classes variáveis. E uma observação que é importante ser retomada é que o verbo, juntamente com o substantivo, são as duas grandes classes de palavras e são as mais importantes. A gente comentou isso quando a gente falou sobre substantivo. E o porquê da importância dessas duas classes? A gente viu que a partir da junção de um substantivo com um verbo, ou dois substantivos com um verbo, eu já consigo montar, organizar, estruturar uma oração. Então, daí vem essa grande importância dessas duas classes de palavras. Elas são a base de uma estrutura oracional. Então, por exemplo, se eu falo João correu, eu tenho João, que é um substantivo próprio, eu tenho o correu, que é um verbo de ação, e nesse complexo eu já tenho a minha oração montada, passando uma mensagem específica que vai caber bem dentro de um contexto específico. Então, começando propriamente a falar dos verbos, os verbos são palavras que vão poder exprimir ação, estado, fato ou fenômeno. São todas semânticas, né, que estão por trás dos verbos. Se a gente quiser trabalhar com exemplos, um verbo de ação seria, por exemplo, como eu falei, o verbo correr, um verbo de estado ter ou ser, eu estou doente, eu tenho uma casa. Um verbo que exprime fato seria, por exemplo, o verbo acontecer ou ocorrer, né? Ocorreu uma discussão na festa. E, por último, os verbos que exprimem fenômenos, e aqui especificamente fenômenos da natureza, que é, por exemplo, chover, nevar, nevoar. Então, são todos exemplos de verbos que exprimem fenômenos da natureza. Das classes de palavras variáveis, o verbo é a que mais apresenta flexões, que mais apresenta variações, que a gente vai ver daqui a pouco quais são elas. Mas dentre as outras classes variáveis, ele é a que apresenta o maior número de flexões. Fazendo aquela observação na morfologia e o reflexo na sintaxe, a gente tem que o verbo, quando a gente analisa ele na sintaxe, ele funciona como núcleo do predicado verbal. Então, vocês vão ver, quando a gente estiver falando de sintaxe, que o verbo funciona dentro da oração de uma forma especial. Por quê? Só se a gente pensar que o conceito de oração ele nasce a partir da introdução de um verbo, a gente já vê a importância dele nesse contexto estrutural. Então, quando a gente trata na organização da oração de sujeito e predicado, a gente tem predicados de diferentes tipos e um deles é o predicado verbal. E quando a gente está diante de um predicado verbal, o núcleo desse predicado é o verbo. Agora a gente vai ver alguns elementos que são estruturais, ou seja, partes que constroem o verbo. A gente tem quatro partes importantes, que são o radical, que é a mais importante de todas, porque é onde eu encontro o significado do meu verbo. Eu tenho a vogal temática, que vai se juntar ao meu radical, formando assim o meu tema, que é o que está no número 4 aí. E eu tenho as desinências. E as desinências, elas vão. Desinências são as partes finais, né? Que fica na parte final do verbo. E elas têm a função de demonstrar quais as flexões estão sendo utilizadas. Então, eu tenho flexões, eu tenho desinências modo temporais e número pessoais. Então, a número pessoal vai indicar número, singular e plural, e pessoa, né, que vai ser primeira, segunda ou terceira do singular ou do plural. Modo vai indicar um dos três modos, que vai ser ou indicativo, ou imperativo, ou subjuntivo. E o tempo, eu trabalho com presente, futuro e pretérito. Pretérito é o passado. O tema, como eu falei, vai ser a junção do radical com a vogal temática. Então, aqui, nesse próximo slide, fica mais claro a gente observar esses elementos estruturais, porque a gente tem como exemplo
o verbo encontrávamos. E aqui percebam que a divisão que está sendo feita não é uma divisão silábica. Não estou fazendo uma divisão silábica. O que eu estou fazendo aqui é uma divisão de acordo com os elementos estruturais da palavra. Então, eu tenho que encontra é o radical. Então, é onde eu tenho a semântica, o sentido, o significado da palavra. O azinho aqui é minha vogal temática, que vai se juntar ao meu radical. As desinências que eu tenho, como eu falei, são a modo temporal e a número pessoal. Essa vá aí, que é a modo temporal, ela vai me indicar o modo indicativo e o tempo pretérito. E o mos, que é a desinência o número pessoal, vai me indicar o número plural e a pessoa a primeira. Então, é a primeira pessoa do plural. E como eu havia dito, o tema é formado a partir da junção do radical com a vogal temática, então seria encontra. E por que eu coloquei esse Rzinho aí entre parênteses? Porque geralmente o verbo ele se apresenta numa forma neutra, numa forma básica, por meio da forma infinitiva. Então, você não vai encontrar o verbo somente com a vogal temática. Se ele está numa forma básica, ele vai estar na forma infinitiva. Então, se eu vir para você e pergunto assim, qual que é a forma básica do verbo saíamos? Provavelmente você vai me responder que é sair. Porque aí eu levo em consideração a vogal temática e esse Rzinho que designa o meu infinitivo, ok? Agora a gente vai ver alguns conceitos importantes sobre verbos. Então, o primeiro conceito que a gente tem é a diferenciação de formas risotônicas e arrisotônicas. Aqui é importante a gente ter em mente que essa diferenciação, eu tenho que entender duas noções para entender essas distinções. Eu tenho que entender o que é esse riso e eu tenho que entender o que é esse tônico, né? Que formam essas palavras risotônico e arrisotônico. Arrisotônico vai ser o contrário, né? O azinho aí é de negação. Então, o riso, do grego, quer dizer raiz. E quando a gente fala de raiz na morfologia, a gente está falando de algo equivalente ao radical, ou seja, a parte central da palavra que carrega o significado dessa palavra. Então, o riso diz respeito ao radical. E o tônico a gente viu quando a gente falava de ortografia. O tônico diz respeito à sílaba que é pronunciada com mais força, com uma entonação mais forte. Então, eu tenho a junção dessas duas noções, radical e tonicidade. E o que vai acontecer em cada uma dessas formas, risotônicas e arrisotônicas? A forma risotônica é aquela em que a sílaba tônica vai estar dentro do radical da palavra. Então, eu tenho como exemplo aí, que é aí na letra A, o verbo reclamar. O verbo reclamar conjugado na primeira pessoa do indicativo, do presente do indicativo é eu reclamo. Reclamar, eu reclamo. E quando eu utilizo essa forma conjugada eu reclamo, a sílaba tônica recai sobre o clã, que é uma parte do radical, é a parte final do radical. Então, pelo fato da sílaba tônica recair em cima, dentro, sobre o radical, eu chamo essa forma conjugada do verbo de forma risotônica, porque a tonicidade está na raiz, está no radical. De forma contrária, eu tenho o caso B aí, que eu tenho o verbo conservar, que conjugado na primeira pessoa do plural do presente do indicativo, a sílaba tônica recai fora do radical. Então, eu tenho conservaremos, a sílaba tônica é ure não faz parte do radical, então, portanto, essa é uma forma arrisotônica. Uma coisa importante da gente ter em mente é que não é o verbo que é risotônico ou arrisotônico, é a forma conjugada dele que pode ser risotônica ou arrisotônica. Porque, por exemplo, no caso, se eu tenho o mesmo verbo que está aqui na letra B, na primeira pessoa do indicativo, eu conservo,
eu conservo, o radical vai estar tônico, porque a sílaba tônica vai ser o ser, eu conservo. Então, não é o verbo conservar que é arrisotônico, é a forma dele conjugada do jeito que está aí. Então, é caso a caso que tem que ser observado. O segundo conceito importante, e esse é bastante importante, são as formas nominais do verbo. As formas nominais do verbo são 3. Eu posso ter o verbo na forma do infinitivo, que a gente já falou, que é uma das formas básicas, as outras são essas aí. E a forma infinitiva é aquela terminada em R. Então, eu tenho plantar, vender, ferir. Percebam aí a questão dos elementos estruturais, a vogal temática desses verbos vai mudando. Vocês percebam aí que plantar é AR, vender é ER e ferir é IR. Então isso quer dizer o quê? Que a vogal temática de plantar é o a vogal temática de vender é o e a vogal temática de ferir é o I. Isso é uma informação importante que vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas já é bom a gente já ir atentando. Outra forma nominal do verbo é quando o verbo está no gerúndio, que são as formas terminadas em NDO. Então eu tenho plantando, vendendo, ferindo. E por último eu tenho a forma nominal, que é a do particípio, que é terminada em ado ou ido. Então eu tenho plantado, vendido, ferido. Então essas são as 3 formas nominais do verbo. Geralmente quando elas aparecem nas estruturas oracionais, elas vão estar seguidas de outro verbo auxiliar. Então, por exemplo, eu tinha plantado um pé de manga. Eu tinha plantado. Então, eu tenho uma locução verbal aqui, tinha plantado. O tinha é o meu verbo auxiliar e o plantado é o meu verbo principal. Ou eu estava plantando o meu pé de manga. Estava plantando, estava é meu verbo auxiliar, plantando é meu verbo principal. E outro, por exemplo, eu estou a cantar. Essa é uma forma que a gente não utiliza muito. Se a gente for pensar nas diferenças do português de Portugal para o português brasileiro, aqui a gente usa muito o gerúndio, né? Então a gente fala, estou plantando meu pé de manga. Provavelmente um português falaria, eu estou a plantar. Então eles utilizam mais a forma infinitiva e nós mais a forma gerundiva, ok? Mas eu poderia falar, eu estou a plantar. Então, ok. Aqui a gente chega numa especificação da forma nominal infinitiva. Porque o que acontece? A forma infinitiva, ela se apresenta em 2 formas. Eu tenho o infinitivo impessoal, que é esse que a gente vai ver primeiro, e eu tenho o infinitivo pessoal, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o que acontece nesses 2 casos? Quando a gente fala de pessoa, nesse impessoal ou pessoal, essa pessoa que a gente está querendo dizer são as pessoas do discurso. E quem são as pessoas do discurso? A primeira, a segunda e a terceira, que aí quando a gente observa o modelo dos pronomes pessoais, do caso reto, a gente tem que a primeira, segunda, terceira do singular e a primeira, segunda, terceira do plural. Então eu tenho eu, tu, eles, nós, vós, eles. Então são dessas pessoas que eu estou falando quando eu falo de impessoal ou pessoal, quando eu estou falando do infinitivo. E o que isso vai querer dizer? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que vão poder funcionar, vão poder estar no lugar, na posição de sujeito dentro de uma oração. Então, vamos sair um pouquinho aqui desse caso só para vocês entenderem. Se eu falo assim, Maria comeu a banana, Maria comeu a banana. Eu tenho Maria, é um substantivo, comeu é um verbo, banana é outro substantivo. Eu posso substituir Maria por um pronome, assim como eu posso substituir banana, mas não é o que eu quero olhar agora. Então eu quero substituir Maria por um pronome, e eu sei que tem que ser um pronome pessoal do caso reto, porque Maria está na posição de sujeito. Então eu falaria, ela comeu uma banana. Então eu percebo que os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, funcionam
de forma que eles podem ocupar a posição de sujeito. Então, sabendo dessa informação, aqui agora a gente volta para o infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal é o infinitivo que não tem pessoa. Se ele não tem pessoa, ele não tem referência a nenhuma dessas pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Isso vai significar, quando eu estiver dentro da minha oração, que esse verbo não vai ter um sujeito. Um verbo impessoal, o verbo infinitivo impessoal, é um verbo que não apresenta um sujeito. Então, essa é a grande chave aqui para entender qual a diferença do infinitivo pessoal para o impessoal. O infinitivo impessoal é um verbo que não possui sujeito, porque ele não faz referência a uma pessoa do discurso. No segundo caso, que é o infinitivo pessoal, ele vai fazer referência a uma pessoa do discurso e, portanto, vai ter sujeito. Então, essa é a grande diferença entre os dois tipos. Impessoal não tem sujeito, pessoal tem sujeito. Pessoa, quando eu falo nesse caso, eu estou tratando das pessoas do discurso. Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, vamos olhar aqui para o infinitivo impessoal. Tem aqui, é quando não há sujeito, foi o que a gente acabou de descobrir. Então, eu tenho como exemplo essa frase, né, muito conhecida do Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão. Quando essa frase é enunciada, quando ela é falada, ela não está diretamente associada a uma pessoa do discurso especificamente. Ela é o uso desse infinitivo pessoal torna essa oração impessoal e generalizada. Então, ser ou não ser é uma característica que poderia caber a uma e qualquer pessoa. Então, pelo fato dela não estar associada diretamente a uma pessoa específica, ela vai caber a qualquer uma. Então, ela faz uma referência geral. Ela traz uma generalização e uma indeterminação do sujeito, afinal, não há esse sujeito. Então, os verbos impessoais, os verbos do infinitivo impessoal, eles vão ter uma forma fixa, que é essa forma terminada em R. A única alteração que a gente vai ter é a vogal temática desses verbos, que o verbo ele tem uma vogal temática própria. Então, lembram lá que eu falei do plantar, esqueci o que era com E, e do ferir? Cada um tinha uma vogal temática. A mesma coisa que se a gente observa nesses verbos. Estudar, a vogal temática dele é o A, aprender, a vogal temática dele é o E dividir, a vogal temática é o I. Então, a única diferença que vai ter entre os infinitivos impessoais vai ser essa conjugação. Se ele vai ser da primeira conjugação, que é terminada em A, se ele vai ser da segunda conjugação, terminada em E, ou se ele vai ser da terceira conjugação, terminada em I. Mas essa vai ser a forma básica do verbo, ok? Já no caso do infinitivo pessoal, que é aqui que vocês vão perceber a diferença, pelo fato dele ser pessoal, isso quer dizer que ele vai se referir a uma das pessoas do discurso e automaticamente quando eu passo a me referir, eu verbo, quando eu passo a me referir a uma das pessoas do discurso, eu vou concordar com essa pessoa, porque o verbo sempre concorda com o seu sujeito. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o verbo comer, que era o da Maria, né? Maria comeu uma banana. Se agora não é mais a Maria, é Maria e Susana. Maria e Susana são duas pessoas, então eu estou trabalhando com o plural. Então, essa frase que antes era Maria comeu a banana, não vai ser Maria e Susana comeu a banana. Por que não vai ser comeu a banana? Porque o verbo concorda com o sujeito, e o sujeito, no caso, é Maria e Susana. Então, o verbo ele vai ter que se modificar de acordo com o sujeito, de acordo com o número e com a pessoa do sujeito. Então, Maria e Susana comeram a banana. E se eu quiser colocar o plural nas bananas para cada uma ter comido uma, eu também posso, mas elas podem ter dividido uma banana. Mas o foco aqui é sujeito e verbo. Então, o que acontece? Da mesma forma que acontece isso com o verbo comer, vai acontecer no infinitivo pessoal. Então, já que ele está ligado diretamente a uma das pessoas do discurso, ele vai se conjugar, ou seja, ele vai alterar a sua forma de acordo com a pessoa com a qual ele está se relacionando. Então,
eu tenho aqui o exemplo, eu tenho aqui falando, né? O infinitivo pessoal é aquele quando há sujeito, então eu tenho um sujeito, seja um sujeito preenchido por um substantivo, Maria, Susana, ou por um pronome, ela ou elas, e aí o verbo vai se relacionar com esse sujeito. Então, olha só, o exemplo que eu tenho aqui é: para sermos vencedores é preciso lutar. Então, foco nessa primeira oração. Para sermos vencedores. Sermos, olha só, eu tenho na própria desinência, finalzinho do verbo, né? Eu tenho na própria desinência a informação de qual é a pessoa com a qual o verbo está se relacionando. Mos, a gente viu lá na estrutura do verbo, que mos é uma desinência número pessoal que indica primeira pessoa do plural. Qual que é a primeira pessoa do plural? O nós. Então, para nós sermos vencedores, é preciso lutar. Então, nós temos esse nós aí ocultado, elipsado, escondido, né? Então, a gente percebe que o verbo ele vai se modificar de acordo com o sujeito, né? Então, olha só, deixa eu colocar aqui essas conjugações em frases para ficar menos estranho, porque se eu falo eu estudar, tu estudares, fica um pouquinho estranho. Mas olha só, se eu falo assim, para eu estudar, para tu estudares, para ela estudar, para nós estudarmos, para vós estudardes, para elas estudarem. Mesma coisa acontece, a conjugação, de acordo com a pessoa, acontece na segunda e na terceira conjugação. Lembrando que, quando eu falo de primeira, segunda e terceira conjugação, eu estou falando das vogais temáticas que esses verbos possuem. Primeira conjugação é o a segunda conjugação é o e a terceira conjugação é o i. Então, para eu aprender, para tu aprenderes, para ela aprender, para nós aprendermos, para vós aprenderdes, para elas aprenderem, para eu dividir, para tu dividires, para ele dividir, para nós dividirmos, para vós dividirdes, para elas dividirem. Então eu observo que, a depender da mudança do meu sujeito, da minha pessoa, eu tenho uma alteração no verbo. Isso é o quê? A concordância do verbo com o sujeito. Beleza? Então, no infinitivo impessoal, eu tenho uma forma básica, que vai ser essa terminada em vogal temática IR, e aí ele não vai ter relação direta com nenhuma pessoa. E no caso do infinitivo pessoal, eu vou ter essa ligação direta entre o verbo pessoal e a pessoa, e isso vai gerar a conjugação, a flexão, a mudança da forma dele de acordo com a pessoa com a qual ele está concordando. Ok? Chegamos aqui em outra parte, né? Primeiro a gente falou de conceitos importantes, agora a gente vai falar de classificações. As classificações dos verbos, elas são 5, só que dentro de algumas delas existem subdivisões. Então, eu fiz esse sumário aqui para ajudar a gente a lembrar onde a gente está, para não se perder. Então, eu tenho classificação de acordo com a terminação, eu tenho classificação de acordo com a flexão ou com a conjugação, eu tenho classificação de acordo com a função, para que ele serve, como que ele funciona dentro da minha oração. Eu tenho classificação de acordo com a formação, como ele foi formado. E eu tenho, por último, quanto à presença ou ausência de sujeito. Beleza? Então vamos lá. Primeiro caso é quanto à terminação, e a gente já falou sobre isso aqui, que é a terminação. Quando eu falo de terminação, eu estou querendo falar sobre as minhas vogais temáticas, que a gente sabe que são 3: A, E e I. A é da primeira conjugação, E é da segunda conjugação e o I que é da terceira conjugação. Então eu tenho aí, né, exemplos de verbos que são classificados dentro dessas conjugações. Na primeira conjugação, que é do A, eu tenho cantar, dançar, amar, escovar, abraçar e lá vai muitos exemplos. Da segunda conjugação, que é com E, eu tenho beber, comer, morrer, esquecer, querer e muitos outros exemplos. E da terceira, que é com I, eu tenho sorrir, partir, sumir, sentir, unir. Uma observação importante de se falar é o verbo por.
que eu não sei se vocês pensaram nele, mas o verbo por, ele é um verbo que, se a gente for observar essas 3 conjugações, ele fica deslocado, não é? Porque o por é terminado em OR, né? OR. Então a vogal temática dele seria o O, né? Mas o que acontece? Se a gente for pesquisar a origem, né, o processo de mudança dessa palavra, a gente vai ver que o verbo por, ele deriva da palavra, que também era verbo, que era o verbo poer. E quando ele era poer, ele era da segunda conjugação, porque ele era terminado em E. A vogal temática dele era o E. Só que ao longo da evolução da língua, houve a queda, o desaparecimento dessa vogal e aí ficou só por. Só que no que aconteceu esse processo, não se justificou criar uma outra terminação, digamos que uma quarta conjugação terminado em O, até porque o verbo por é um único terminado em O. Então, assim, pensando, daqui a pouco vocês podem pensar assim, mas e compor, e transpor? E aí eu falo com vocês mais lá na frente o que uma coisa tem a ver com a outra. Mas olha só, então não compensava, né? Não fazia sentido, até porque a origem dele era como um verbo de segunda conjugação, então o verbo por, ele continua sendo classificado como de segunda conjugação, porque na sua origem ele era poer, então terminava com E, então era da segunda conjugação, ok? Essa é uma observação importante e interessante de se saber o porquê, né? Então, ok. A próxima classificação é quanto à flexão ou à conjugação. Flexão e conjugação aqui são as mudanças que o verbo vai sofrer, seja de número, de pessoa, de modo, e todas as flexões que que puder acontecer a eles. Então, olha só, as 3 primeiras, elas estão bastante relacionadas, porque elas dizem respeito ao radical da palavra. Radical a gente já viu que é a parte mais importante, que é a parte que carrega o significado. Então, as 3 primeiras subclassificações que eu vou falar com vocês aqui tem a ver com o radical do verbo. Então, um verbo que é chamado de regular é aquele em que o radical se mantém invariável durante a conjugação. Então, reparem aqui, eu vou fazer só do verbo cantar, que é da primeira conjugação, e vocês observam também da segunda e da terceira. Se eu falo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. O que eu observo aqui? O meu radical, que é esse que está em negrito, o cant, ele se mantém da mesma forma. Ou seja, ele fica invariável, ele não se modifica ao longo da conjugação. Eu percebo que eu tenho mudanças na desinência modo temporal. Então, eu tenho o, depois a, as, depois a, depois amos, depois as, depois ão. Então, muda o finalzinho, a desinência muda, beleza? Mas o radical, ele se mantém inalterável, invariável. Então, quando eu tenho um verbo que acontece isso com ele, durante a conjugação dele, eu chamo esse verbo de regular. Ele é regular porque ele não modifica o radical durante a conjugação, ok? Mesma coisa acontece para beber e partir. Já o caso do verbo irregular é quando eu tenho uma modificação no radical. Então, ele vai sofrer alterações ao longo da conjugação. Então, vamos aqui com o verbo dar. E vocês observam para o verbo dizer e ouvir. Na realidade, eu quero fazer... não, pode ser com esse mesmo. Não, eu quero ouvir, eu quero da terceira conjugação, que ele tem mais mudanças. Então, olha só, eu tenho o verbo que é ouvir, né? E aí, eu diria, o radical seria, né? Até ouvir, ouve. Então, o que acontece? Já na primeira pessoa, a gente observa essa mudança. Então, eu tenho, ó, ouço, eu ouço. Então, eu tenho essa alteração, né, do ouve para ous, né? Eu modifico, né, essa consoante aí, eu tenho uma alteração que gera essa nova forma. Ouves, aqui manteve. Vou falar de tudo, então. Então, vamos na segunda. Eu tenho dizer, né? Dizer. Então, olha só o que acontece com dizer. Já na primeira pessoa, eu tenho uma modificação, que seria o diz, né? O radical. E aí se torna digo. Então, eu tenho uma modificação nesse radical. Aí no dizes recupera, no diz também recupera, dizemos, dizeis, dizem. Então, foi só na primeira pessoa que nos 2 casos
que modificou. E no verbo dar, né, que também na primeira pessoa ele vai sofrer alteração. Então, eu de dar, né, dar, eu vou para dou. Então, eu tenho essa modificação também. Então, percebam que essa aqui é uma alteração mais sutil, né? Se a gente comparar com a próxima, que vocês ainda vão ver. Então, eu tenho o primeiro caso, que é quando o radical não muda nada, nada, nada. Então, ele continua invariável. Então, ele é chamado de verbo regular. Eu tenho o caso em que o verbo, o radical sofre alguma alteração ao longo da conjugação. Então, ele é chamado de irregular. E eu tenho esses dois monstrinhos aqui, que são o verbo ser e o verbo ir, que acontece uma loucura na conjugação deles, que eles se modificam bastante ao longo da conjugação. Só que eles se modificam tanto, mas tanto, que aí deram um nome especial para eles. Eles não são apenas irregulares, eles são anômalos. Então, é uma classificação específica para eles, de tão diferentes que eles são. Então, eles são verbos que são irregulares, mas por apresentarem tantas profundas variações, eles recebem a classificação de, eu escrevi errado aqui, ó, anômalo, não é autônomo não, anômalo. Então, olha só, vamos olhar os dois casos, né? O verbo ser, que é da segunda conjugação, e o verbo ir, que é da terceira conjugação. Então, olha só, ser se torna eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. O verbo, a base é ser. E olha a modificação que teve aí ao longo da conjugação. Isso porque a gente está olhando só no presente indicativo, que se a gente for olhar nos outros tempos, a gente vai ver que muda ainda mais. Então, o ir, né? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Então, outra modificação aí bastante grande, né? Diferente. Então, aí, por essas variações serem tamanhas, eles são chamados de anômalos, ok? E aí acabou essa tríade aí que tem a ver a classificação de acordo com o radical. Agora a gente entra em outro tipo de análise. Aqui são os verbos defectivos. Defectivos lembra a gente defeito. E o que vai ser o defeito do verbo? Faltar pedaço? Não vai ser faltar pedaço. O defeito dele vai ser não apresentar a conjugação para determinadas pessoas. Então, eu não sei se vocês lembram, mas um dia quando a gente estava vendo, eu acho que era figuras de linguagem, eu sei que era no eixo semântico, eu comentei com vocês que não existia a forma da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo colorir. Então, assim, a gente fala, eu mesmo falo, eu coloro, mas não existe. Essa conjugação ela é inexistente. Então, eu até coloquei ele como exemplo aqui na terceira conjugação, que a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo colorir, ela não existe. Então, não existe eu falar eu coloro. Isso é errado de acordo com a gramática tradicional, porque esse é um verbo defectivo que não possui a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Só que existem verbos que são mais radicais, né? Que não apresentam para mais pessoas. Por exemplo, o verbo reaver, que não vai apresentar nem para a primeira, nem para a segunda, nem para a terceira do singular, e também não vai apresentar para terceira do plural. Então, ele tem apenas a primeira e a segunda pessoa do plural, que é o reavemos e o reaveis, ok? E o verbo graçar, que só vai apresentar nas terceiras pessoas, do singular e do plural. Então, ele graça e eles graçam, ok? Então, verbos defectivos são verbos que faltam a conjugação para determinadas pessoas, beleza? O próximo tipo de verbo é o verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? Pronominal lembra pronome. Que tipo de pronome? O pronome é pessoal, oblíquo, átono, que é o meu, o teu, o se, o nos, o vos. E aí o que acontece? Esses verbos, eles só são conjugados com o pronome deles. Então, se eu tiver lá, por exemplo, tô na cabeleireira, eu vou e viro e falo assim, eu me penteio, tu te penteias, ele se penteia, nós nos penteamos, vós vos penteais e eles se penteiam. Então, esse é um verbo que
precisa ser conjugado com o pronome referente à pessoa com a qual ele está se relacionando. Percebam aqui que tanto o verbo concorda com o sujeito quanto o pronome. O pronome me é para a pessoa eu, o pronome te é para a pessoa tu, o se, aí ele vale para os dois, né? Tanto para a terceira pessoa do singular quanto do plural. O nos para a primeira pessoa do plural e o vos para a segunda pessoa do plural. Então, olha só, isso quer dizer que a gente, falante, fala desse jeito? Não necessariamente, porque eu dou um exemplo de um verbo que a gente utiliza mais, que é maquiar. Maquiar é um verbo pronominal. Então eu deveria falar eu me maqueio, você se maqueia, ela se maqueia, nós nos maquiamos. Só que a gente costuma, e eu acredito que vocês já devem ter ouvido, falar assim: eu maquiei hoje para ir para a festa. Eu maquiei hoje para ir para a festa. E cadê o me? Eu me maquiei hoje. Então, a gente percebe que na língua falada é comum a gente ter o sumiço desse pronome. Até por uma questão de economia, né? Porque se eu já falei que é eu, né, já está embutido aí que o pronome é me. É uma questão de economia da língua que a gente faz muito isso enquanto falante. Só que, em termos de escrita, em termos de fala, em contextos monitorados, a gente tem que utilizar a regra, que seria utilizar o eu me maquiei para ir para a festa, ok? A mesma coisa acontece com o verbo arrepender, que está aí da terceira conjugação. Eu arrependi de ter ido na festa. A gente fala assim, eu acredito que você já tenha ouvido, ou até mesmo falado, eu arrependi de ter ido na festa. Mas, segundo a gramática, o correto seria, eu me arrependi de ter ido na festa. Então, são questões aí que a gente observa o que a gramática propõe, né, o correto segundo a gramática, mas a gente observa que na fala, que no uso da língua, existem outras formas. Então, é ter o domínio das duas e saber onde eu uso cada uma, ok? Próxima classificação são dos verbos abundantes. Abundantes quer dizer que tem muito. E tem muito o quê? Aqui, os abundantes, eles funcionam tanto para formas participiais, ou seja, verbos no particípio, e alguns raros verbos significativos. Então, como é mais comum em verbos participiais, eu só coloquei o particípio mesmo. Então, olha só, isso quer dizer o quê? São particípios que têm dupla forma, que aparecem de duas formas. A forma regular, que é aquela aqui, esse regular não tem a ver com radical. Esse regular tem a ver com se termina em ado ou ido, porque a gente viu lá no formas nominais que os verbos participiais são aqueles que terminam em ado e ido. Então, isso é a isso que se refere quando eu falo forma regular. E o irregular é o que termina de outro jeito. Então, o primeiro, em cima eu tenho o regular, embaixo eu tenho o irregular. E as duas formas estão certas. Então, eu posso falar: ele tinha aceitado, ele tinha aceito. Eu tinha me envolvido, eu tinha me envolto. Eu acho muito estranho. Ou eu tinha envolto. Tinha sido extinguido, tinha sido extinto. Então, são duas formas que são válidas, que são aceitas e que são corretas, ok? Então, lembrando que o regular, eu pus a notinha aqui só para não confundir, são regulares os que terminam em ado e ido, e são irregulares os que têm uma terminação diferente do padrão. Então, nesse caso aqui do abundante regular, não tem a ver com radical. E aí chegamos na segunda classificação, né? Na terceira, né? Porque a gente viu quanto a terminação e quanto a conjugação. Agora a gente vai ver quanto a função. Para que funciona? A gente já falou disso também indiretamente. Eu tenho duas funções. Eu tenho os verbos que são principais e eu tenho os verbos que são auxiliares. Os verbos principais, ou também são chamados de significativos, eles possuem uma significação plena e são flexionados em número, pessoa, tempo, modo, todas as flexões do verbo. Então, eles são, digamos que na metáfora do chefe e do empregado, eles são o chefe, eles são os manda-chuvas. Então, quando eu falo eu estudei matemática, ou eu e Júlio e eu dançávamos muito nos bailes, estudei e dançávamos são os verbos principais e verbos significativos. Aqui a gente observa tanto que ele é o principal que ele é o único.
Então, nessas duas orações, eu só tenho esses dois verbos, um para cada uma. Agora, observa aqui em comparação com esse caso aqui dos auxiliares. Os auxiliares, eles vão se juntar à forma nominal do verbo, então, ou seja, eles vão se juntar à forma infinitiva, à forma do gerúndio e à forma do particípio. E aí, eles vão ser o empregado, digamos assim, do chefe, que vai ser o verbo principal na forma nominal. Então, eles vão construir, juntamente com os auxiliares, vão construir, juntamente com os verbos principais, locuções verbais. Também vão construir tempos compostos e a voz passiva, que são coisas que a gente ainda vai ver. Então, os principais verbos auxiliares são o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. Então, quando eu falo somos castigados pelos nossos erros, eu tenho aqui somos castigados. O meu verbo principal, o que tem o significado, é o castigar, né? É o castigado, que está na forma participial. E o somos é o meu verbo auxiliar. O mecânico estava consertando o carro. Então, consertando é o meu verbo de significado, meu verbo significativo, e estava é o meu verbo auxiliar. Tenho estudado muito esta semana. Então, o estudado é o meu verbo significativo, é o meu verbo principal, e tenho é o meu verbo auxiliar. E Jacinto havia chegado naquele momento. Chegado é o meu verbo principal, é o meu verbo de significado, e havia é o meu verbo auxiliar. Então percebam aqui que, à exceção da primeira oração, todas as outras, o verbo principal se mantém na forma nominal invariável. Então eu tenho consertando, gerúndio, estudado, particípio, chegado, também particípio. E está invariável. E quem varia em número, em pessoa e tempo é o verbo auxiliar. Então, estava, então é terceira pessoa do singular no pretérito. Tenho é primeira pessoa do singular no presente. Havia é terceira pessoa do singular no pretérito. Então, eu tenho aí a modificação só nos auxiliares. A Clauane, por que a primeira oração ela é diferente? Porque a primeira oração ela é uma voz passiva. Aqui, somos castigados pelos nossos erros, é a voz passiva. Se eu passasse para a voz ativa, seria nossos erros nos castigam. Então, aí eu tenho a pessoa que está sendo castigada na posição de objeto. Mas isso aqui é para outra aula, só mostrando para vocês a diferença. Mas quando eu tenho a voz passiva, que é esse caso aqui, somos castigados, o verbo ser seguido do verbo no particípio, o verbo do particípio vai concordar em número e gênero, sim, gênero, com o sujeito. Então, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, nós, né, não tem marca de gênero, então por isso que ficou no masculino mesmo. Mas pensem aqui comigo. Se eu falo aqui... Ai, peraí só um minutinho. Virou. Se eu falo assim, pensando em voz passiva, aquela frase que a gente usou. A Maria comeu a banana. Maria comeu a banana. Quem foi comido foi quem? A banana, né? Então, banana é feminino e singular. Se eu faço uma passiva dessa oração, a banana foi comida pela Maria, o que aconteceu? Foi comida, né, que é a minha estrutura da voz passiva, e o que aconteceu? Eu tenho foi, que está marcando o tempo passado, está marcando terceira pessoa do singular, e o comida está se referindo, né, tá concordando com o novo sujeito, que é banana, que é singular e feminino. Por isso eu falo foi comida e não foi comido. Entendeu? Então, a voz passiva, que é esse primeiro caso aqui, do somos castigados, ela é diferente porque ela tem um funcionamento particularizado, tá? E a gente vai ver com mais profundidade sobre as vozes verbais. Então, beleza. Então, as duas funções é ser principal e ser auxiliar. E eu trouxe a metáfora para vocês de o principal é o chefe, o auxiliar é o empregado. Então, o auxiliar trabalha pro chefe, né, que é o principal, e o chefe fica mais de boa lá, paradão na dele. Próxima classificação é quanto à formação, e aqui eu volto com o verbo por, que eu falei assim, o verbo por é o único terminado em O, e aí eu falei assim,
talvez vocês estejam pensando, e o transpor, e o compor? O que acontece? Eu tenho a composição, a formação de verbos na estratégia de primitivo e derivado. E o que isso quer dizer? Eu tenho uma forma originária, que é primitiva, e eu tenho formas novas que são formadas a partir dessa forma primitiva, né? Que são os derivados. Então, olha só, eu tenho que o verbo primitivo é o verbo por. E desse verbo primitivo, eu formo verbos derivados como transpor, compor e repor. Então, por isso que eu falo que por é o único verbo terminado em O, porque os outros são derivados de por. Entendeu? Então, é por isso que tem por isso que se fala que o por é o único terminado em O. E o que é interessante observar nessa relação verbo primitivo e verbos derivados? Os verbos derivados, eles vão seguir a mesma linha de conjugação do verbo primitivo. Então, vamos olhar primeiro o verbo primitivo. Estou conjugando ele aqui no presente do indicativo. Então, o por, eu falo, eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos, vós pondes, eles põem. Então, a diferença aí do terceira pessoa do singular para o plural, né? Os dois têm aí o tio, que marca a nasalidade. O que vai mostrar que um é singular, o outro é o plural, é o Mzinho. Aí, o que acontece nos verbos derivados? Eu vou ter o acréscimo do prefixo, que é o prefixo que vai trazer esse novo sentido, né? Esse sentido derivado. Então, por trans é o meu prefixo que vai se juntar ao por e vai criar o verbo transpor. E aí ele vai seguir a mesma lógica do primitivo dele. Então vai ser eu transponho, tu transpões, ele transpõe, nós transpomos, vós transpondes, eles transpõem. Então vai seguir a mesma conjugação do primitivo. Mesma coisa com compor e com repor. Eu tenho aí a fixação do meu prefixo, né? No compor é o com e no repor é o re. E aí, quando eu for conjugar, ele vai seguir o mesmo parâmetro, a mesma lógica, o mesmo padrão do verbo primitivo. Beleza? E aí chegamos à última classificação, que é quanto à presença ou ausência do sujeito. Então, se o verbo é pessoal ou impessoal. A gente já viu essa nomenclatura hoje, né? Então, olha só, eu tenho aqui 3 classificações. Eu tenho os verbos pessoais, que aí eles vão se ligar cada hora com uma pessoa diferente do discurso, uma hora com a primeira, uma hora com a segunda, uma hora com a terceira, do singular e do plural. Então, eu tenho, por exemplo, Eduardo deu um beijo em Tainá. Então, Eduardo é o meu sujeito. Eduardo se refere a qual pessoa do discurso? Terceira pessoa do singular. Então, ele deu um beijo. Se fosse Eduardo e Marina deram um beijo em Tainá. Então, viram que o verbo mudou? Foi para deram. Por quê? Agora é eles, não é mais ele. Então, eles deram um beijo. E se fosse eu dei um beijo na Tainá. Mudou de novo, viu? Então, virou eu dei. Então, o verbo vai mudando de acordo com o sujeito. E aí a gente observa que esse verbo ele vai poder se relacionar com todas as pessoas. Primeira, segunda, terceira, do singular e do plural. O que acontece com o unipessoal? Ele também tem sujeito, ele também é pessoal, só que ele se relaciona só com uma pessoa. Ele é monogâmico. Então, ele só vai se relacionar com a terceira pessoa. Nem é tão monogâmico assim, não, porque ele se relaciona com a terceira pessoa do singular e do plural, né? Então, já são 2. Mas é só com a terceira. Então, olha só, aconteceram muitos problemas na festa, ou aconteceu uma briga na festa. Então, aconteceram muitos problemas, apesar de estar posposto, estar depois do verbo, é o sujeito desse verbo. Então, muitos problemas aconteceram na festa. Aconteceram muitos problemas na festa. Ou, na forma singular, aconteceu uma briga na festa. Uma briga aconteceu na festa. Então, esse verbo, acontecer, ocorrer, existir, são todos verbos que são unipessoais, ou seja, eles só se relacionam com uma pessoa. Qual é essa pessoa? A terceira, seja ela do singular ou do plural. E por último, a gente tem os verbos impessoais. Hoje a gente já viu
o infinitivo impessoal, segue a mesma lógica. Só que existem outros verbos que são impessoais. Aqui eu mantive o exemplo do infinitivo, né? Ao sair, apague a luz. Eu tô falando com uma pessoa específica, eu tô falando com o você, eu tô falando com o eu tô falando com o ele. Não, eu tô falando com qualquer pessoa. É por isso que eu falo que ele não se relaciona diretamente com uma, mas ele generaliza e fala com o todo. Então é qualquer pessoa que sair, apague a luz. Então, o que acontece? Mas existem outros verbos que são impessoais. Por exemplo, os verbos que exprimem fenômenos da natureza são todos impessoais. Então, chover, nevar, garoar, tudo é impessoal. Não é o céu que chove, não é. Apesar que a chuva cai do céu, né? Mas não é. O céu não é um sujeito, né? Nesse sentido. É isso que eu quero dizer. Então, os verbos que exprimem fenômenos da natureza são todos verbos impessoais. Então, quer dizer que numa oração, quando eu tiver o verbo colocado em uma oração, essa oração vai ser uma oração sem sujeito. Outro tipo de verbo que é impessoal, infinitivo impessoal, que a gente acabou de ver. Outro tipo, o verbo haver, com o sentido de existir, de acontecer. Então, haverá uma festa daqui 2 semanas. Cadê o sujeito? Não tem. Uma festa é o objeto desse verbo. Tanto é que a gente observa isso, que se eu tiver por exemplo, haverá eventos na semana que vem. Perceba que se eu entendesse que esse eventos era o meu sujeito, não é, tá? Mas eu só estou explicando uma prova que não é. Se eu considerasse que eventos é o meu sujeito, haverá eventos na semana que vem, eventos não está no plural? Eu não falei com vocês que o verbo tem que concordar com o sujeito? Então, se esse fosse o sujeito, o verbo deveria estar no plural. Só que a gente sabe que o verbo haver com o sentido de existir, ele não vai pro plural. Ele se mantém inalterável, ele está sempre no singular. O que ele muda é só tempo. Haverá, futuro, houve, passado, há, presente. Mas em número ele não se modifica. Então, isso que está acompanhando o verbo haverá, o verbo haver, né? Haverá muitos eventos na semana que vem. Muitos eventos não é o sujeito, é o objeto desse verbo. Então, o verbo haver com o sentido de existir, de acontecer, ele é impessoal, ou seja, quando ele está colocado dentro de uma oração, a oração é sem sujeito. Eu tenho também os verbos que têm noção de tempo decorrido. Então, por exemplo, faz 20 anos que eu parei de fumar. Nunca fumei. Mas faz 20 anos que eu parei de fumar. 20 anos não é plural, não é mais de um, não é, né? Se a gente for pensar em número, né? Não é mais de um. Então, se eu fosse pensar que esse fosse meu sujeito, eu deveria concordar o verbo, não é? Mas não concorda por quê? Porque 20 anos não é sujeito, é objeto. Faz é um verbo que está usado no sentido de tempo decorrido e, portanto, ele é impessoal. Quando eu estou fazendo essa brincadeira de falar assim, muitos eventos, será que não é meu sujeito? Ou 20 anos, será que é meu sujeito? É só para fazer esse teste de o verbo sempre vai concordar com o seu sujeito. Se eu tenho um sujeito que está no plural e o verbo está no singular, é porque isso que eu estou olhando e chamando de sujeito não é sujeito, ok? Então, fiquem com essa dica. Então, beleza. Aqui a gente chega na outra parte dessa aula, que eu vou preferir pausar, né? Vou dividir essas duas etapas e aí eu gravo outro vídeo para vocês falando sobre as flexões. Então, até o momento, o que a gente viu foi elementos estruturais, né? As partes que compõem o verbo. Então, eu tenho radical, eu tenho vogal temática, eu tenho as desinências, que são modo temporais ou número pessoais, e eu tenho o tema, né? Que é a junção do radical com a vogal temática. Nós vimos também conceitos importantes como, por exemplo, formas que são risotônicas e arrisotônicas, ou seja, a sílaba tônica cai dentro ou cai fora do radical. Se cai dentro é chamada de risotônica, se cai fora é chamada de arrisotônica. Vimos também que os verbos eles se apresentam nas formas nominais. E quais são as formas nominais? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O infinitivo termina em R, o gerúndio termina em NDO e o particípio, quando ele é regular, ele termina em ado ou em ido. Depois a gente viu as classificações morfológicas
do verbo. Então, a gente viu que ele pode ser classificado quanto a terminação, se é a vogal temática A, se é a vogal temática E, ou se é a vogal temática I. A gente viu que ele pode ser classificado de acordo com a conjugação, e a gente viu que tem subdivisões, né? Se ele é regular, o radical não se altera. Se ele é irregular, o radical tem sutis alterações. Ou se ele é anômalo, o radical muda muito. E aí é só dois casos, que é o verbo ser e o verbo ir. A gente viu também que existem os verbos que são anômalos. Anômalos a gente acabou de falar. São os verbos que são defectivos, que têm algum defeito, né? Qual que é o defeito? Eles não possuem a conjugação para determinadas pessoas. Lembra do colorir, que não tem a primeira pessoa do singular no presente do indicativo. Tem os verbos que são pronominais, que só são conjugados com os pronomes oblíquos átonos. Então, eu me penteio, eu me maqueio, eu me arrependo. Tem os verbos que são abundantes, principalmente quando a gente fala de particípio. Então, tem duas formas participiais. Uma forma que é regular, terminada em ado ou ido, e uma forma que é irregular, com outra terminação. Então, eu tenho aceito, aceitado, aceito, extinguido, extinto, e por aí vai. Acho que eu falei todas as subclassificações. Se eu tiver esquecido alguma, vocês recuperam lá em cima. A gente viu também a classificação quanto à função, se o verbo é principal ou se ele é auxiliar. A gente fez a metáfora que o principal é o chefe, o auxiliar é o que trabalha, né, para o chefe, é o empregado. Os mais comuns que funcionam como auxiliares são o verbo ser, o verbo estar, o verbo ter e o verbo haver. A gente viu que... qual que foi a próxima? A gente falou de função, né? A gente viu que tem os verbos são classificados em primitivos e derivados. Aí eu dei o exemplo do por, que é o verbo primitivo, e os derivados de por são transpor, repor, compor, que vão seguir o mesmo paradigma de flexão do verbo por. E vimos, deixa eu ver qual foi a última coisa que a gente viu. A última classificação, que é de acordo com a presença ou não de sujeito. Então, eu tenho verbos que são pessoais, que vão se conjugar com todas as pessoas, primeira, segunda e terceira do singular e do plural. Eu tenho os que são unipessoais, que só vão se relacionar com a terceira pessoa do singular e do plural, ou do plural. E eu tenho os verbos que são impessoais, que não vão se relacionar com pessoas nenhuma, e quando estiverem dentro de uma oração, essa oração vai ser uma oração sem sujeito. Então, haver com o sentido de existir, fenômenos da natureza, tempo decorrido, infinitivo impessoal, tudo isso quando está dentro da oração é uma oração sem sujeito. E fora da oração, se eu olhar só o verbo, eu vou chamar ele de verbo impessoal, beleza? Então, esse foi o resumão de tudo que a gente viu até o momento. E aí, na próxima aula, que eu vou mandar para vocês daqui a pouco, a gente vai ver as flexões, ok?